Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Irmão, o céu está baixinho aqui. O céu está baixinho aqui, irmão. À medida que... Eu não sei se você está sentindo aqui, irmão, mas fala para a pessoa que está ao teu lado, me belisca, irmão. Fala para ele, porque a impressão que eu tenho é que eu já estou vivendo o céu. Melhor do que os... Irmão, vou te falar uma coisa, melhor do que o melhor lugar, melhor do que o meu melhor lugar, só o céu, irmão. Esse lugar está cheio da glória de Deus, irmão. Enquanto os louvores foram sendo entoados a Deus, irmão, o céu foi nos achatando de um jeito, foi descendo de um jeito. Irmão, não sei se você está entendendo, o céu foi descendo, olha só, o céu foi descendo e a igreja foi subindo, o céu foi descendo e a igreja foi subindo. E agora, nesse exato momento, está acontecendo um alinhamento profético da parte de Deus com a sua igreja na terra. E eu estava ali num tremor, não num tremor de medo, mas num temor santo. Me pergunte por quê. Em entender que aquilo que nós viemos entregar para Deus, nós já entregamos. Agora Ele vai usar a minha vida para entregar aquilo que Ele tem para você. Quero que você tenha crente cheio do Espírito Santo aqui ou não? Então pega na mão da pessoa que está do teu lado. Ah, mas pastor, pegar na mão não conheço, irmão. A Escritura diz assim em 1 João capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então pega na mão dessa pessoa, fecha o corredor por gentileza aí, irmão. Mas não pega como quem está pegando qualquer coisa, não. Dá uma apertadinha de leve e deixa ela entender que ela está do lado de um homem, de uma mulher de Deus. Deixa ela entender que ela está do lado de uma pessoa que não veio brincar de ser igreja. Deixa ela entender que ela está do lado de um profeta de Deus, de uma mulher de Deus. E levanta essa mão para o céu. E se você trouxe um glória, começa a glorificar agora. 1 minuto para você glorificar. 1 minuto para você ministrar algo da presença de Deus na vida dessa pessoa. Vamos! Vamos, ministra! Vamos, aumenta a intensidade da tua adoração, igreja. A Bíblia diz que Jesus ia passar por um determinado caminho e lá estava o cego de Jericó. E a Bíblia diz que o cego ele não viu, mas ele sentiu. Tem muita gente que quer ver para sentir, meu irmão. Você não precisa ver para sentir, você precisa sentir para ver alguma coisa. E à medida que Jesus foi se aproximando, o cego foi sentindo. Deixa eu te falar, irmão, nós sempre sentimos quando Jesus está presente na casa, quando o Pai está presente na casa. Nós sempre sentimos quando Jesus está presente no ambiente. E Ele está aqui nessa noite. E a Bíblia vai dizer que o cego clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E sabe o que aconteceu? Tentavam abafar o clamor daquele cego. Assim como as pessoas tentam abafar o clamor da igreja, assim como muita gente tenta abafar o teu clamor, assim como o plano de Satanás é abafar o teu clamor. Mas a Bíblia diz que quanto mais tentavam abafar o clamor do cego, mais ele clamava. Irmão, se você quer milagre, aumenta a intensidade da tua adoração. Vamos! Clame ao Senhor e Ele virá. Abaixar a maná, sorecanda a maná. Ei, xaramá, vamos, aumenta a intensidade, igreja. Arabaxoriana lama, labassuriana lama, arabassorecanda lamaná. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Há uma glória descendo. Há uma glória descendo sobre nós. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A unção poderosa de Deus está nesse lugar. A presença do Todo-Poderoso, a Shekinah de Deus está nesse lugar. O peso da presença está nesse lugar. Abram alas, porque o Rei da Glória vai passar. Abram alas para o Cristo, Filho do Deus vivo. O homem de Nazaré está passando aqui. Deixa que Ele toque na tua vida. Aleluia. 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 Aleluia, solte a mão da pessoa que está ao seu lado. Aleluia, olhe para essa pessoa e vê se ela está com cara de quem está cheia de Deus.
Diga para ela bem forte: meu querido irmão. Não, fala para ela: meu querido irmão, se não fosse você, eu seria a pessoa mais linda desse lugar. Queridos, toma o seu assento na presença de Deus. Me dá 5 minutinhos antes de eu começar a pregar a palavra de Deus. Irmão, quem está com uma expectativa aí do que Deus vai fazer nessa noite? Meu Deus, eu estou numa expectativa tão grande de entregar aquilo que Deus colocou e confiou na minha vida para entregar para você, meu irmão. Irmão, hoje eu tenho certeza vai ser um diferencial para a tua vida. Guarda esse dia. Passa para mim os livros aqui, Julinha. Minha filha está comigo, Ana Júlia. Minha filha. Vamos dar uma salva de palmas pela minha filha linda, olha. Eu tenho a outra filha minha, sou Rodrigo Amorim, lá de Curitiba, Paraná. Casado com Silvana há 25 anos, fiz aniversário de casamento, agora 25 anos de casado, dia 10 de março. Temos 3 filhos, a Milena, que está na Europa fazendo uma tour com o pessoal do Retiro Oficial, 30 dias na Europa e no Reino Unido, 16 países em 30 dias, ela é cantora, você pode ver lá na internet, Milena Amorim, tem abençoado já a nossa igreja no Brasil, e o pastor e a pastora vão trazer ela aqui, se Deus quiser, já falaram aqui. Tem a Julinha e tem o Rodriguinho, Rodrigo filho de 8 anos, então somos uma família sacerdotal, e eu tenho alguns livros lá atrás que eu quero falar rapidamente, irmão, para poder pegar a palavra de Deus. O primeiro livro é O Poder de uma Decisão. Quem está esperando uma mudança de vida? Tem 1 aqui, 2 aqui, 3 ali que falou glória. Quem está esperando uma mudança de vida? Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quem sabe a mudança que você espera na sua vida está na decisão que você não tem coragem de tomar nunca. Posso falar uma coisa? Posso falar, irmão? Sim ou não? Acorda, irmão, o ano já começou. 3 meses do novo ano. Cadê as promessas de final de ano, irmão? Esse ano eu vou para academia. Esse ano eu vou emagrecer. Sai do fast food, sai da padaria. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia. Sai do toque-toque, irmão. Sai da internet, vai para a Bíblia. Irmão, o poder de uma decisão. Comece hoje a escrever a sua nova história. Esse livro ele vai te dar base para você tomar decisões assertivas na sua vida. E todos os livros tem perguntas poderosas para você poder responder. O segundo livro é Errei. E agora? Anatomia do fracasso. Quem já errou? Levante a mão, deixa eu ver uma coisa. Quem não quer errar mais? Tira o seu cavalinho da chuva, você vai continuar errando. Mas você pode errar menos, diga glória a Deus. E esse livro não é mágica, mas ele é um livro poderoso que vai te abençoar, vai te dar diretrizes. Eu faço a anatomia do fracasso. Qual é o indício de que uma pessoa vai entrar num projeto e vai fracassar de novo? Vai entrar num relacionamento e vai fracassar de novo? Está tudo aqui, anatomia do fracasso. Sabe, queridos, o fracasso não é fracasso se você fizer melhor da segunda vez. Homens não morrem afogados porque caem na água, eles morrem afogados porque ficaram na água. Talvez você não tenha a culpa de ter sido derrubado, mas é culpa tua não se levantar e prosseguir a sua caminhada, porque é isso que campeões fazem. Honda, o fundador da Honda Motors, ele diz o seguinte, que o sucesso é uma coleção de vários fracassos. Todo grande gênio da história do mundo foram pessoas que erraram muito, fracassaram muito, mas não se deixaram vencer pelo fracasso. Foram pessoas que foram acima da média, e porque eles não desistiram, eles escreveram um nome nos anais da história. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, Deus quer escrever o seu nome na história. Você foi chamado por Deus para escrever o nome na história. O terceiro livro, que é um best-seller, que eu tenho vendido muito no Brasil todo, propósito, chamado e liderança. Diga assim, eu sou um propósito. Então para de chorar, irmão, você é um propósito de Deus. 300 a 500 milhões de embriões em um espermatozoide, você venceu a grande corrida da vida. Você fez uma corrida sem pé, sem cabeça, sem olho, sem nada, irmão, e você chegou lá. Você olha para o seu irmão e fala assim, você não é fraco não, irmão, hein? Olha só, ei, e agora que você tem tudo, você é um ser perfeito, o que te faz pensar que você não pode virar a chave e vencer? Eu quero profetizar na tua vida, irmão, que chegou a hora de você viver intensamente o teu propósito. Mas Deus não tem nada comigo. Tem sim, olha para essa pessoa que está ao teu lado, olha bem no olho dela e diga assim, meu querido irmão, não se preocupe, para alguma coisa você presta. Descubra logo, irmão. Rapidinho aqui, irmão. É que é muito livro para falar, eu tenho que ficar falando, irmão, meu Deus do céu. O quarto livro é a presença de Deus. Quem ama a presença de Deus? Eu não estou muito certo de quem ama a presença de Deus.
Ontem a mensagem foi uma tônica desse livro aqui, irmão. Eu estava acompanhando na internet e não consegui chegar a tempo, ficamos o dia todo no aeroporto, atrasou o voo, remarcou 3 vezes. É a presença de Deus, o ambiente original. O pastor estava falando sobre o Éden, sobre o lugar de delícias, que Deus coloca o Éden, e dentro do Éden ele planta um jardim, e o jardim era um ambiente de glória, um ambiente onde a presença divina tocaria a terra todo dia, para ter uma relação com o homem, para ter comunhão com o homem, porque Deus é um Deus de comunhão, Deus é um Deus que conversa com os seus filhos. Mas que conversa é essa? Que fala é essa? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Para ser reconhecido como nação, precisa 3 elementos básicos. Primeiro, tem que ter território. Segundo, tem que ter língua. E terceiro, tem que ter cultura. Logo, a cultura é mais poderosa, mais forte do que qualquer outra coisa, porque os reinos passam, os governos passam, mas a cultura de um povo ninguém tira, ela permanece. Então, qual era a ideia de Deus? Qual era a mente original de Deus? Na mente original de Deus, no plano original de Deus, Deus queria não criar na terra um governo somente, mas Deus queria colonizar a terra, implantando dentro da terra a cultura do céu. Por isso que para nós a morte é estranha, por isso que para nós a dor é estranha, por isso que para nós o medo é estranho. Sabe por quê? Porque isso não é um item de série que veio dentro do ser humano quando Deus criou o homem. Deus criou o homem para viver num ambiente original, e ele sai desse ambiente de glória. E aí eu tenho tanta coisa para falar desse livro, irmão do céu, eu preciso falar rápido aqui. Então está lá, o livro, o outro livro é Os Sabotadores do Propósito. Não basta saber que você é um propósito de Deus, você precisa saber que existem sabotadores que vão tentar impedir a realização desse propósito na terra. Então eu coloco 9 sabotadores aqui que vão tentar impedir você de chegar na realização do teu propósito. E o 5º e último livro é o lançamento que nós acabamos de lançar em novembro, chama Fugindo do Chamado. Para muita gente aqui, ó, fugindo do... Você que fica dando... vou falar, irmão, você que fica dando desculpinha para não botar a mão na massa, irmão, esse livro vai te pegar, o Espírito Santo vai te pegar. Mas eu não sou perfeito. Tá, e você acha que Deus não sabia que você era perfeito, irmão? Você não consegue. Irmão, deixa eu falar uma coisa, nós não conseguimos impressionar a Deus, nem para bem e nem para mal. Me pergunte por quê? Porque Ele sabia o que estava comprando quando nos levou para casa e pagou o preço por nós. Fugindo do chamado, 5 grandes desculpas. Isso aqui, irmão, é um livro que fala sobre a historicidade da vida de Moisés, tá? Então tá lá na saída, só deixa eu falar aqui, ó. Esse livro novo tá R$ 49,90. Os outros tá R$ 35 cada um. Se você levar os 6, você vai pagar 200 e pode parcelar no cartão de crédito. Se você quiser levar só 5, vai ser 150. E se você quiser levar a unidade desses aqui, são R$ 35 cada um. Então lá na saída, não deixe de passar lá na lojinha. Tá ok? Ajuda, investe no nosso ministério, e eu tenho certeza vai abençoar poderosamente a sua vida. Esse livro aqui vai te abençoar poderosamente. E esse aqui eu vou dar para o pastor e para a pastora aqui, ó, de presente. A quem eu quero, inclusive, irmãos, eu quero agradecer pastor Stefano, pastora Lili, que Deus abençoe. Que honra, que privilégio, que responsabilidade estar aqui nessa noite, encerrando essa conferência, ministrando nessa igreja. Pastor Stefano é um dos nossos grandes líderes no Brasil, um homem que tem honrado a nossa igreja na Câmara Federal. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando graça, sabedoria, unção, que Deus continue te dando discernimento para continuar caminhando naquele lugar que eu sei não é fácil. Obrigado por ser essa referência para a nossa igreja, pastor. Obrigado por ser esse paizão e esse pastor que você é para esta igreja. Nos comove, pastora. Que Deus abençoe essa igreja linda. Deus abençoe os amigos, né? Pastor Lucas, cantor, Deus abençoe, que honra conhecê-lo. Pastor André Lessa, que Deus abençoe também te conhecer. Os pastores aqui de Bragança Paulista, o querido Jota, meu Deus, o Jota é uma meio de coração. Pastor Júnior, pastor Lucas, que foi me buscar lá, que é o outro, é o pastor Lucas 2. Esse é foi me buscar no aeroporto, está carregando eu para cima e para baixo. Vamos dar uma salva de palmas pela equipe da conferência. Vamos dar uma salva de palmas pela equipe da conferência. Aleluia. Isso do posto, irmão. Está preparado, irmão? Fala para a pessoa que está do seu lado, está preparado? Fala para ela assim, sem mimimi hoje, irmão. Fala para ela, aguenta aí, irmão. Agora você não sai mais. O Espírito Santo, fala para ela, vai, prega para ela, fala, o Espírito Santo vai te pegar hoje, irmão. Não tem jeito não. Fique em pé na presença de Deus, abra a sua Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Está lá na Bíblia, entre Gênesis e Apocalipse.
Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, daí vem 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João. Já achou, irmão? Senão eu vou continuar. Atos, Romanos, Coríntios. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Quem achou, diga amém. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Guarde isso, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar até o rego, e ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Diga glória a Deus. Eu vou ler somente até aí. Tome seu assento na presença de Deus. Vamos para a palavra. Nós temos um tema e eu quero ficar no tema. Pela manhã, quem estava aqui de manhã? Levante a mão. Que Deus abençoe você que voltou. E nós temos um tema: céus abertos. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. O tema da palavra é posicionamento. Fala comigo: posicionamento. Deus está te chamando para viver um tempo de posicionamento. Só quem se posiciona aqui na terra se qualifica para viver a experiência do céu aberto. Se tem um personagem nas Sagradas Escrituras que é um retrato, um exemplo perfeito sobre céus abertos, sobre posicionamento, sobre sacrifício, sobre clamor, sem dúvida é o profeta conhecido Elias. Elias, o tisbita, considerado pela Escritura Sagrada, considerado por muitos um taumaturgo, que no cristianismo e nos escritos gregos, o termo taumaturgo se referia a vários santos da história, vários santos cristãos, e a palavra geralmente traduzida é fazedor, para o inglês, é fazedor de maravilhas, um santo por meio do qual Deus operava milagres, não ocasionalmente, mas sempre, como algo natural. Quem foi Elias? Foi um profeta do Velho Testamento que ministrou no reino setentrional de Israel por volta de 900 a.C. E Elias agora, vamos à historicidade do profeta Elias. Ele aparece no cenário bíblico nos dias em que a nação de Israel está politicamente bem sucedida, porém espiritualmente fracassada. E o rei Onre, pai de Acabe, introduziu uma política de boas relações e amizades com as nações vizinhas. Então ele sela um compromisso, ele sela uma aliança real com a Fenícia, casando o seu filho Acabe com Janjabel, quer dizer, Jezabel. Os mais fortes entenderam o que eu quis dizer. Filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Os Sidônios não adoravam a Jeová, mas eles adoravam a Baal. E Janjabel, quer dizer Jezabel, irmão, não sei porque eu estou insistindo nisso. E Jezabel influenciou e persuadiu Acabe para que a adoração em Israel parasse. E agora essa adoração fosse oferecida para o Deus Baal, como na Fenícia era. Então veja, que aquelas pessoas que antes eram profetas de Deus, eles não se posicionaram a favor do seu Deus, mas eles preferiram estar ao lado de Acabe em troca do conforto real, em troca de que eles teriam acesso à mesa real de Jezabel. Sabe, queridos, a coisa mais comum nos dias de hoje são pessoas que se dizem de Deus, não aqui, mas lá em Curitiba. As pessoas que se dizem de Deus, que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, mas essas mesmas pessoas não se posicionam de verdade. Elas ficam neutras em situações que a Bíblia condena, não se posicionando em muitas situações, porque se fizerem isso, vão perder alguma coisa, vão perder alguma posição, vão perder dinheiro, vão perder um relacionamento. E é nesse contexto que aparece, nessa geografia, que aparece o profeta Elias, fazendo o quê? Sendo boca de Deus de juízo para aquele povo, para aquele reinado. Elias fecha o céu através da oração para que o céu não dê chuva.
Nós estamos falando de céu aberto, mas o profeta agora ele fecha o céu através da sua oração para que o céu não dê chuva. Depois ele ora pedindo para que Deus mande fogo para queimar o holocausto, e fogo do céu desceu. Depois ele ora e pede chuva, e o céu se abre e manda chuva. Deixa eu te falar uma coisa, querido, a palavra profética na vida do profeta Elias, a palavra profética de Elias mudou uma estação. 3 anos e meio de seca muda o cenário, sim ou não? 3 anos de seca mudou o tempo, mudou o retrato, mudou a paisagem, mudou a fotografia. Porque aquele povo acreditava que Baal e Acerate eram os deuses da chuva e da fertilidade. Então Deus fecha o céu e muda o cenário, mudou uma estação. Sabe, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Uma palavra profética tem o poder de mudar uma estação. Uma palavra profética tem o poder de mudar a sua vida completamente. Em ambientes proféticos como os quais nós estamos vivendo nesses dias aqui nessa igreja, palavras que saem desse altar viram decretos de bênção na vida de uma pessoa. Eu estou na introdução ainda, muita gente quer receber uma palavra profética. Quem quer receber uma palavra profética? Todo mundo. Mas a pergunta é, você está preparado para mudar de estação? Você quer uma palavra profética, mas você está preparado para sair dessa estação? Eu quero profetizar, irmão. Nessa noite, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Deus está colocando um ponto final nessa estação na sua vida. E você vai a partir de hoje entrar numa nova estação. Elias estava preparado para receber tudo aquilo que ele pedia para o céu. Não basta pedir, irmão, é preciso estar preparado para receber. E você está preparado para receber tudo que Deus tem para mandar para a tua vida? Você está preparado para receber tudo que o céu tem para mandar para a tua vida? Porque acredite, irmão, o que você viveu até hoje não é nada, não se compara perto daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Onde está isso, pastor? Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso, ora aquele que é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você está preparado para fazer tudo aquilo que precisa ser feito, irmão? Sabe, para que possamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida, uma nova estação, para que possamos ter os céus abertos a nosso favor. Esta é, sem sombra de dúvida, uma das principais chaves que nós precisamos girar dentro de nós. E a palavra para hoje é... Alguém acertou lá? A palavra para hoje é... posicionamento. Em uma grande batalha do Carmelo, Elias teve que se posicionar para receber, para experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Ninguém recebe se não estiver preparado para receber, e se receber vai acabar perdendo. Sabe por quê? Eu vou falar. Sabe por que tem muita coisa que não chegou na tua mão? Fala por quê, pastor? Porque você ainda não está preparado. Se chegar vai perder. Meu Deus, eu ia falar. Irmão, a questão aqui não é se Deus pode abençoar, se Deus vai abençoar, se Deus quer abençoar. A questão aqui é, eu estou preparado para receber. Você diz assim, pastor Rodrigo, quando a bênção chegar eu me apronto. E Deus está dizendo, se apronta para a bênção chegar. Quando você decidir do lado de dentro, quando você decidir se posicionar do lado de dentro, Deus vai começar a mexer tudo do lado de fora. Quando você tomar uma decisão do lado de dentro, Deus vai começar a cooperar com você aqui do lado de fora. Quando você se posicionar aqui do lado de dentro, tenha certeza que as portas vão começar a se abrir. Quem diz não para todo mundo vai começar a dizer sim para você, vai abrir porta para você. Quem não ajuda ninguém vai começar a ajudar você, meu irmão. Vamos, bata palmas e glorifica. Posicionamento. Portas, fala para a pessoa que está ao seu lado, as portas vão se abrir. Você já recebeu muitos nãos, mas agora vai vir o sim de Deus. A Bíblia diz que Elias chamou o povo dizendo, chegai-vos a mim.
Posicionamento é chamar responsabilidade. Posicionamento é parar de transferir a culpa para as outras pessoas. Posicionamento é parar de transferir a culpa para o cônjuge. Posicionamento é parar de transferir a culpa para o governo, para a situação atual do país. Posicionamento é assumir a culpa dos próprios erros. Posicionamento é parar de se vitimizar. Posicionamento é parar de fazer parte da geração Nutella, da geração doída, da geração do mimimi, da geração que só murmura, da geração que põe defeito em tudo. Posicionamento é colocar a mão na massa. Posicionamento é encarar a realidade dos fatos. Nós somos uma geração de pessoas paradas, estagnadas, paralisadas, sem reação, sem perspectiva, sem sonhos, sem projetos. Tem pessoas que dizem assim: eu estou esperando uma resposta do céu, mas eu vim dizer para você que o céu também está esperando uma resposta tua. Entenda, irmão, o céu está esperando uma resposta tua, uma atitude tua. Fala para a pessoa que está ao seu lado: está na hora de você se coçar, irmão. Vamos. Não entendeu? Essa expressão eu uso lá no Paraná, aqui eu não sei. Está na hora de você se mexer, irmão. Ou seja, uma posição, uma atitude. Quando você se posiciona na terra, quando você se posiciona na terra, Deus responde do céu. Quando você se posiciona aqui na terra acerca de alguma coisa, Deus lá do céu entende que você está preparado e manda a bênção, irmão. Olha o texto, mergulha no texto, estuda o texto. Veja, a primeira ação não foi do céu. O problema é que nós esperamos que o céu faça alguma coisa, irmão. A primeira ação foi da terra. Nada acontece lá sem que primeiro tenha acontecido aqui, porque o céu é reativo. Toda ação gera uma reação. O céu sempre foi reativo, irmão. Primeiro acontece na terra, vai para o céu, e depois o céu responde em forma de bênção e faz voltar para a terra. Em segundo lugar, irmãos, vamos falar agora, entrando mais no texto, saindo da introdução, restaurando e renovando o altar em nossas vidas. Olhe para a Bíblia, você vai ver que todos os grandes nomes da história, os grandes personagens bíblicos, eram homens de altar, tinham altares na sua vida. A restauração precisa começar a partir de nós, consertando o altar que muitas vezes pode estar quebrado, muitas vezes pode estar em ruína. Ouça, enquanto os profetas de Baal esculhambaram o altar, quebraram o altar, tiraram de ordem o altar, Elias fez como prioridade consertar o altar. O que me faz entender e te faz entender que se precisa consertar é porque alguém estragou. Se precisa colocar em ordem é porque alguém tirou de ordem. Se precisa consertar é porque alguém esculhambou. Sabe, queridos, tem muita gente pedindo fogo do céu. Manda fogo do céu, manda fogo do céu, manda fogo do céu. Mas a pergunta aqui não quer calar: o seu altar está preparadinho para esse fogo descer? O seu altar está em ordem para que o céu se abra sobre a sua vida, irmão? Colocar tudo em ordem precisa ser uma atitude nossa. Você está entendendo isso ou não? Porque nós esculhambamos as coisas, nós desarrumamos as coisas e ainda depois falamos para Deus: coloque as coisas no lugar. Esculhambamos as coisas, tiramos as coisas do lugar e depois, na maior cara de pau, reclamamos e vamos na igreja e murmuramos e dizemos: Deus, por que o Senhor não faz mais as coisas que fazia quando eu comecei o meu relacionamento contigo? Parece que sempre havia alguma coisa eletrizante acontecendo na igreja. Porque eu não sinto mais, porque eu não sinto mais arrepio. Quer sentir arrepio, irmão? Fica debaixo do ar-condicionado. Ei, Deus não veio, Jesus não veio para te arrepiar, irmão. Jesus veio para te salvar, Jesus veio para te levar para o céu, Jesus veio para te transformar. Deus, por que você não faz mais o que fazia antes? Deus, porque eu não sinto mais como antes? Porque a igreja não é mais como antes? Claro que não é, irmão. Nós estamos em 2025 e tem gente que quer continuar vivendo em 1974. E Deus está nos dizendo nessa noite, Deus está nos dizendo, Deus está dizendo para essas pessoas: eu ainda continuo fazendo as mesmas coisas. Mas o problema é que você se acostumou com as coisas que eu faço. Você não me celebra mais como antes. O seu coração não se alegra mais como antes. Você não sente mais aquele friozinho na boca do estômago quando vem para a ceia.
você não celebra mais as coisas que eu faço, você não me adora mais como antes. A palavra de Deus no livro da revelação, da escatologia, da doutrina das últimas coisas, conhecido como livro de Apocalipse, no capítulo número 2, tem uma das cartas a uma das 7 igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso. E sabe, eu aprendo, a Bíblia é maravilhosa porque ela é rica em ensinamento. Sempre que você quiser fazer uma crítica, faça primeiro 3 elogios. Você pegou a visão ou não? Sempre que você vai fazer uma crítica, primeiro faça 3 elogios, porque depois a crítica passa despercebida. Então olha o que diz o texto, capítulo 2, verso 2, conheço as tuas obras. Olha o que Deus está dizendo para a igreja, conheço as tuas obras. Uau, Deus está dizendo que conhece as minhas obras, conheço o teu trabalho, uau, conheço a tua paciência, uau, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achaste mentiroso, e sofreste, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Meu Deus do céu, tenho porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Irmão, o nosso ativismo religioso jamais pode superar a nossa devoção para a presença de Jesus. Alguém disse, eu não me lembro quem escreveu, que se nós gastamos 1 hora preparando um sermão, nós devíamos gastar pelo menos 2 orando. Ah, o culto não estou sentindo fogo. Claro, você fica longe da presença a semana inteira e quer que Deus resolva seus problemas no culto de 1h30. Fogo, você não pega o fogo aqui. Fogo você traz de casa. O teu culto começa de manhã. E Deus está dizendo, eu continuo mesmo. Você que mudou. Então olhe para mim, para de ficar cobrando de Deus uma atitude paterna se você não se coloca numa posição de filho. Para de ficar exigindo coisas de um pai quando na verdade você não se coloca na posição de um filho obediente. Nós desarrumamos tudo, tiramos tudo do lugar e ainda jogamos para Deus a responsabilidade de colocar em ordem a nossa bagunça. É igual quem tem filho aqui, levanta a mão na glória. É porque eu descobri que crente não bebe, não fuma, mas o que come pizza e faz filho é uma coisa de louco. Eu já fiz logo 3. E filho, irmão, depois que você tem filho, carro novo nunca mais, carro limpo nunca mais, casa arrumada nunca mais. Deixa a criança bagunçar, deixa a criança ser feliz, irmão. Um dia você vai sentir falta da bagunça dentro de casa. Mas deixa eu falar aqui, irmão, nós desarrumamos as coisas, os filhos desarrumam. O meu piazinho tem 8 anos, o Rodrigo filho, e a Julinha sabe, ele desarruma tudo, pastor Stefano. Ele chega em casa, é uma coisa doida, ele já vai tirando assim, joga um sapato lá, joga outro lá, uma meia fica embaixo do sofá, e já vai pro videogame, e joga aquelas Pokémon aqui, e joga não sei o que, carrinho Hot Wheels, que você fica em bola, então deve ter umas 30 bolas dentro de casa, você tropeçando em bola. Um dia eu perdi a paciência, eu falei, menino, arruma essa coisa aí. Ele falou, pai, me ajuda aí. Eu falei, não ajuda coisa nenhuma. Você é meu escravo. Aí eu puxei ele pela orelha, falei, coloca esse em ordem aí, rapaz. Fez um bicão desse tamanho. Pai, me ajuda. Demorou 1 ano para colocar. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa. Tem muita gente que entrou por aquela porta dizendo para Deus hoje, Deus, arruma minha bagunça. Ele está puxando alguns pela orelha dizendo, negativo. Você desarrumou, arruma você. Meu Deus. Tem muita gente que quer, tem muita gente que coloca em bagunça tudo e fala, irmão, posso falar? Eu vou falar. Eu gravei uma música num CD para a Igreja Quadrangular, pastor Sérgio, chamado Bons Tempos, só com corinhos antigos. Fiz todos os arranjos, vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil, na época. Não se compara ao pastor Lucas, claro, quem sou eu? Dadas as devidas proporções, eu não tenho nem cabelo para ser cantor, que fará a letra. Capítulo à parte, continuemos na mensagem que é melhor. E tem uma música que eu gravei chamada assim, ó, você vai conhecer. A minha vida está nas mãos de Deus. Pastor Lucas conhece. Os meus problemas, Deus. Tem como desgravar uma música?
Fala assim, ó, problema. Fala forte, problema. Eu arrumo. Eu resolvo. É simples assim. Ó Senhor, eu vou fazer uma compra no shopping, o cartão está estourado, meu nome está arrebentado. Mas Senhor, manda o anjo aprovador do banco celestial na frente. E eu faço uma prova contigo, Senhor. Se o cartão passar é porque o Senhor está comigo nessa prova. E sabe o que acontece? Fala o que, pastor? Não é que passou, irmão. E sabe qual é o problema? Fala qual, pastor? É que a fatura, você nem piscou o olho, a fatura já veio. Aí você vem para a igreja pedindo para Jesus perdoar a tua dívida, irmão. Vai pagar. Aí, aqui não, só lá em Curitiba, pastor, tem um monte de crente que fica esperando caducar, irmão. Quem caduca somos nós, irmão, que quando chega nos 90, 70, 80, vai caducando. Irmão, dívida, crente esperar dívida caducar. Mas é aflição, a Bíblia diz em 34:19, muitas são as aflições de quem? Muitas são as aflições do? O que me faz entender, te faz entender que quanto mais justo você for, mais aflito você será. Está na Bíblia. A turma não quer entender a Bíblia, mas está escrito. Muitas são as aflições do justo, vírgula, mas o Senhor o livra de todas. Então sabe aquela coisa de manhã que você sente assim, fala, meu Deus, eu não vou orar pelos meus filhos, eu não estou sentindo algo bom hoje. A esposa fala, vou ter que orar pelo meu marido, pela família, eu não estou sentindo. Aquilo é aflição pelo sapereta, irmão. Eu falei de manhã, o pessoal até gostou. Sapereta é uma mistura do Satanás com o capeta, irmão, que vem para atormentar. Então o que acontece, irmão? Essa aflição, Deus já tem dado a vitória para a sua igreja. Jesus disse, no mundo tereis, tem de bom ânimo eu venci, mas os problemas nós precisamos resolver. Sabe, penso que Deus se cansou de algumas atitudes nossas. Se é que Deus pode se cansar, é para forçar uma expressão. E nesse dia Deus está nos dizendo, coloque em ordem isso aí, vamos lá, mãos à obra. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, mãos à obra, irmão. Fala assim, que tal começar, irmão? Posso falar? Posso falar? Para de espiritualizar aquilo que precisa ser resolvido com posicionamento e atitude. Comece a resolver hoje os seus problemas. A palavra hebraica, deixa eu ir rápido aqui, irmão. Meu Deus, o tempo vai embora. Eu vou quebrar aquele relógio lá, irmão. Posso ficar mais um pouco, irmão? A palavra hebraico para restaurar é hadash, que significa não somente restaurar, mas também renovar e reparar. Precisamos confrontar o que precisa ser confrontado, abater o que precisa ser abatido, alinhar o nosso coração, alinhar as nossas emoções, limpar os nossos relacionamentos. Elias, o tisbita, aceitou o desafio de consertar o altar diante de quem? Dos sacerdotes de Baal, e os sacerdotes de Baal estão aí fora, são muitos e eles estão por aí. Então o que me faz entender? Te faz entender, não importa quem você vai ter que desagradar, esqueça o que vão dizer, esqueça o que vão falar, esqueça o que vão pensar, esqueça as retaliações que você poderá sofrer. Você precisa entender o seguinte, irmão, a casa do paizão, a casa do pai tem regra. Mas nós estamos vivendo, pastores, um tempo chato de pregar o evangelho, porque agora tem que ter filtro para pregar o evangelho, pastor. Cuidado, pastor, porque tem que ter filtro, porque o irmão vai sair da igreja, porque vai ofender as ovelhinhas. Irmão, eu sou da época em que os crentes que tinham que entrar na palavra de Deus, tinha que se adequar à palavra de Deus. Eu ia falar uma palavra, mas não vou falar. Quer fazer? Faz, bate palma aí. Pelo menos eu tomo uma água. Mas agora é um self-service gospel. Tem tudo para quanto é gosto, irmão. Ou seja, o evangelho pregado aqui não te agrada, você vai lá na esquina. É uma frase aí que diz aí, irmão, antigamente a gente pregava, os pastores mais antigos pregavam e as pessoas mudavam de vida, se humilhavam, permaneciam. Hoje as pessoas fazem o quê? Sai da igreja murmurando, falando mal do pastor e só vão para outra igreja. Sabe, tem homem e mulher de Deus aqui? Esse lado está mais animado, lá está meio, eu vou ter que ir mais para cá. Tem homem e mulher de Deus aqui? Homem e mulher de Deus precisam ter regras na sua vida. Ouça, é uma frase que eu coloco num dos meus livros: se não há culto na vida, não pode ter vida no culto. Por isso o culto para muita gente, pastor Júnior, ficou chato.
o culto está chato. Não é que o culto está chato, é você que se tornou um crente chato. Não, aqui não, irmão. Aqui só tem gente boa. Porque senão eu não vou vender nenhum livro lá, irmão. Pelo amor de Deus. Sabe, irmãos? Homem e mulher de Deus precisam ter regras na sua vida. Para de fazer reverência para aquilo que você precisa fazer resistência. A Bíblia diz assim, ó, para de fazer reverência para aquilo que você devia fazer resistência. A Bíblia diz: resistir ao diabo, resistir ao diabo, resistir ao diabo. Não faça reverência para o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora é hora da igreja se posicionar de verdade. Chegou a hora de nós mostrarmos quem nós somos. Pagar um preço pela verdade, pagar um preço por pregar a verdade. E não só pregar a verdade, mas também viver essa verdade na nossa vida. Em nossa igreja pode todos são bem-vindos, mas não pode tudo aqui, irmão. Não podemos confundir uma igreja inclusiva com uma igreja permissiva, que permite tudo. Liberdade com libertinagem. Pega essa chave aí. Não dá para ter a unção que você espera com o pecado que você tolera. Não dá para ter a unção que você espera com o pecado que você fica tolerando, igreja. Ah, pastor, mas é bom. Mas não é para você, filho. Nem tudo que é bom é para você. Mas é de Deus, mas nem tudo que é de Deus é para você. Penso que é hora de ir para o 3, irmão. Eu estou falando do sacrifício de Elias. Primeiro ele se posiciona. Segundo ele restaura, renova o altar. Terceiro ele pega pedras brutas. No altar da adoração foi colocado pedras brutas e não pedras talhadas. A escritura no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 25 vai dizer: e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavadas. Porque as pedras tinham que ser brutas, não lavradas, não lapidadas, não boleadas, não polidas, não trabalhadas com ferramentas, nem esculpidas, apenas brutas, no seu mais primordial estado e forma, naturais, ásperas, opaca, informe, imperfeita. Deixa eu te falar uma coisa: existem 4 níveis de revelação, 4 níveis de leitura e interpretação do judaísmo para os textos sagrados. Primeiro é o Peshat, que é o sentido literal puro e simples, que qualquer criança lê e vai entender. O segundo é o Remes, que é por sugestão, alusão, associação. O terceiro é o Drash ou Darash, que é por comparação, comparativo. O quarto é o Sod, é uma leitura mais íntima, uma riqueza de pensamento, é uma leitura íntima, profunda do texto, inspiração, revelação que está embutido nas entrelinhas da Bíblia. Então, se eu pego e aplico a segunda regra de interpretação e leitura, que é por associação, eu entendo o que, irmão? Que quem molda aquilo que é bruto não sou eu, quem molda aquilo que é bruto é Deus. Ele é o oleiro e nós somos o barro, nós somos o vaso, irmão. Olhando o texto, não importa como nós estamos, não importa a forma que nós estamos. O que não pode acontecer é nós deixarmos de ir à casa do oleiro, é nós deixarmos de estar na presença de Deus. Sabe, queridos, a verdade é que a santificação ela não começa no apontamento do pecado alheio. Aquele está errando, aquele está pecando. A santificação visa no apontamento do meu próprio pecado. Onde eu estou errando, onde eu estou errando, onde eu estou pecando. Não fica querendo cobrar dos outros aquilo que só Deus pode fazer. A obra que só o Espírito Santo pode fazer na vida de Deus é Deus, irmão. É o Espírito Santo que trabalha em nós. E nessa noite o Espírito Santo está trabalhando aqui. Eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando. Quem sente o Espírito Santo trabalhando aqui nessa noite? Porque o exemplo arrasta mais que palavra, irmão. O que você faz fala tão alto que as pessoas não têm tempo para ficar escutando lorota. Quarto, irmão, lenha. Fala comigo, lenha. No altar foi colocado lenha. E quando fala de lenha na tipologia bíblica, que traça elementos do Velho com o Novo Testamento e da Bíblia com os dias atuais, no altar foi colocado lenha, algo novo para ser queimado. Sempre que a Bíblia vai falar de lenha, ela vai falar de uma coisa nova.
Sabe, queridos, às vezes nós não estamos mais sentindo o fogo de Deus em nossas vidas, porque nós estamos querendo que Deus acenda o seu santo fogo em nossas cinzas. Deus não acende fogo em cinza, mas quando eu trago a lenha é diferente. Eu não sei se tem alguém aqui que trouxe lenha hoje. Não, você não me entendeu. Será que tem alguém que trouxe lenha aqui hoje? Deixa fogo queimar, levanta a mão e deixa o fogo queimar nessa lenha aí, vai. Se você trouxe lenha, vamos! Deixa o fogo pegar nessa lenha! Deus não queima cinzas, Deus queima lenha. Levítico 6, 12 e 13, o fogo que estará sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote, que somos nós hoje, acenderá lenha nele cada manhã. O que me entende, o que me faz entender, te faz entender que é todo dia, a vida cristã é todo dia. Porá em ordem um holocausto, olha isso, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Hoje é dia de renovo para esta igreja, hoje é dia de renovo para a sua vida, meu irmão. Busca uma nova mentalidade. Deixa o passado lá para trás, os velhos hábitos lá para trás, as velhas atitudes lá para trás. Decida fazer hoje o que precisa ser feito. Acabar com o que precisa acabar, por fim aquilo que precisa ter um fim, iniciar aquilo que precisa começar. Se posicione, tenha uma postura condizente com aquilo que você acredita, irmão, com aquilo que você professa. Se tempo eu tivesse, eu ia falar sobre o tema coerência versus incoerência, mas eu não tenho tempo para isso. Mas não tem tempo. Sabe, querido, deixa eu falar, tem coisa que para as outras pessoas vai ser fácil. Tem coisa que para a turma lá fora vai ser fácil, mas para você vai ser difícil, sabe por quê? Por causa da unção que Deus depositou na tua vida. Tem coisas que eu sei. Nós estamos 42 anos no mesmo bairro, com a mesma igreja. Pastor Stefano vai com a pastora Lili lá agora, daqui 2 semanas, pregar em 60 anos da nossa igreja no bairro, lá em Curitiba. Eu sei que tem lugar que eu não posso nem pensar em passar perto, porque a gente é conhecido. Então tem coisas que não pode fazer parte mais da tua nova vida, irmão. Acabou. Ei, ó, vou falar em alto e bom som e vou falar rasgado aqui, como diz a Camila. Acabou. Põe um fim nisso, irmão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, dá uma cotovelada em 2 e fala assim: aceita que dói menos, criatura. Deus está pondo um fim numa estação da tua vida e está começando outra a partir de hoje. Mas tem coisas que você não vai poder carregar para essa nova estação. Tem bagagem, irmão, tem coisa que vai pesar a tua mala nessa nova estação e não vai ser necessário, irmão. Deixa para trás, irmão. Quinto, a Bíblia fala de animal. Fala comigo, animal. No altar foi colocado também um animal. Então vamos lá, vamos recapitular, que é didático. Primeiro ele se posiciona, depois ele restaura e renova o altar, depois ele coloca 12 pedras, a saber, que tipificavam, simbolizavam, emblematizavam as 12 tribos do filho Jacó, as 12 tribos de Israel. Aí agora ele coloca a lenha sobre o altar, já temos um sacrifício quase pronto. E agora ele traz o animal. No altar é que eu entrego. No altar, o que você tem entregado para Deus, irmão? As pessoas pensam errado. Elas pensam que o evangelho tem a ver com fazer. E eu preciso dizer que o evangelho tem muito mais com deixar de fazer do que com fazer. Eu não sou crente porque eu faço, eu sou crente porque eu deixo de fazer. Então nós temos um altar preparado, o animal já está ali, o sacrifício está pronto, sim. Na nossa cabeça sim, mas não. E aqui é que eu quero me agarrar mais um pouquinho, irmão. Essa mensagem eu estou colocando num livro, pastor, porque Deus me deu essa mensagem já há muito tempo atrás, numa campanha que eu fiz na multiplicação, lá em Curitiba, quando eu fazia culto de libertação. E Deus me fez entender umas verdades. E aí a Bíblia vai dizer
que Elias manda trazer água. E em volta do altar foi colocado água. Eu quero fazê-los lembrar que aquele era um período de seca. Não chovia. Logo, o que tinha de mais precioso era o quê? Dinheiro, ouro, shekel, que era de Israel, não. O que tinha de mais precioso era água. Fala comigo, água. Então a maior entrega de Elias não foi o animal, não foi reparar o altar, não foi somente colocar as pedras ou colocar a lenha, mas também colocar a água. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para Deus o sacrifício tem que ser completo. Vou falar. Não tem como entrar metade no céu e a metade no inferno. Ou é tudo ou é nada. Tem muita gente que tem a semente certa, mas qual é o problema? Tem semeado em terra errada. Por onde você tem semeado as suas sementes? Peça ao Espírito Santo discernimento para saber aonde, na vida de quem você deve plantar uma semente de honra. E para com essa conversa de fiada que as pessoas têm de que honra é para eu honrei porque tadinho, estava precisando. Irmão, esse é seu problema, por isso você não tem retorno. Honra não é para quem precisa, honra é para quem merece. Ah, mas eles têm muito dinheiro. Ninguém te perguntou se tem dinheiro. Honra não está atrelado a dinheiro. Posicionamento, fala comigo, posicionamento começa com renúncia. O que você está disposto hoje a enfrentar e a renunciar e a fazer para que Deus desça de novo, para que Deus rasgue o céu e desça sobre a tua vida, para que Deus se manifeste de uma forma como jamais se manifestou em sua vida? Entenda, entenda, o que não te custa nada não vale nada. Dá um mi maior para mim aí, maestro. Não vem me dizer que é sacrifício se não doeu, irmão. Não vem me dizer que é sacrifício se não te custou nada. Tem uma música, pastor Lucas, vou me atrever a cantar. Se eu me humilhar, para! Sacrificar o quê? Há quanto tempo nós não fazemos o sacrifício? Porque sacrifício dói. Irmão, sacrifício tem que doer, tem que arder no lombo, pastor Estevão. Tem gente que ainda vem para a igreja e dá a oferta do gato e diz que está fazendo sacrifício. Conhece a oferta do gato? R$1. Que sacrifício, irmão. Até esconde, amassa a nota para colocar com raiva. Normalmente amassa com raiva para colocar na salva. Agora aquele que está dando a 100, 200, ele estica a nota, passa em casa para mostrar assim, ó. E sacrificar, porque quem sabe, irmão, o que está dando tem alegria. É igual o filho, o cara de pau que tem lá em Curitiba. Aqui não. No dia das mães ele vai lá no ofertão e compra lá na R$1,99 aqueles copão, irmão, dessa grossura, aquele azul feio, que nem Satanás toma água naquele copo, vai dar tétano, vai cortar o canto da boca. E ele chega para a mãe no dia da mãe e fala: olha mãe, eu sei que não é o que a senhora merece, mas é de coração. Irmão, para com essa conversa fiada. Normalmente quem fica falando que está fazendo de coração é porque não está fazendo coisa nenhuma. Não, eu não sei cantar, mas é para Jesus. Então fica sentado aí, aqui não. Aprende e depois vem. Ah, eu não sei pregar. Então aprende a pregar. Ei, eu já vou acabar. Ó, meu Deus, eu vou falar. Eu já vou acabar, irmãos. Eu amei São Joaquim.
Oh meu Deus. Quando o pastor falar isso vai demorar logo mais uma meia hora, irmão. Irmão, não existe amor sem sacrifício. Davi sabia disso. A Bíblia nos conta a história da eira de Araúna. Quando Davi conta o povo, sem a permissão de Deus, Deus se desagradou com aquela iniciativa de Davi. Sabe por quê? Porque a pior coisa, irmão, é fazer aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Mas pior ainda é não fazer aquilo que Ele mandou fazer. Eu vou repetir para ver se entra na tua cabeça. Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer e deixa de fazer o que Deus mandou fazer. E Davi contou a turma, e aí Deus falou: olha, não tem jeito, escolhe aí que vem chumbo grosso. Você errou, tem consequência. E a Bíblia diz que para parar aquela matança no meio do povo, ele vai até a eira de Araúna. Quando ele está chegando na eira de Araúna vem ao seu encontro, e ele fala: o que tu queres, meu rei? Faz aquela saudação toda especial. E ele fala: eu quero comprar essa herdade, eu quero comprar esse pedaço de terra aqui para fazer um sacrifício a Deus. E ele fala assim: ah, meu rei, que longe de mim vender alguma coisa para o senhor, já está tudo aí que você precisar, inclusive tudo que você precisar para o sacrifício. Porém o rei disse a Araúna, olha a resposta de Davi: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Você sabe qual é o problema da igreja? Fala: qual, pastor? Fica oferecendo um monte de coisa para Deus e ainda diz que é sacrifício, e ainda quer receber. Voltando para o texto, Elias fez o que? Mandou trazer água. Elias semeou água em tempos de seca. Por quê? Porque a terra estava enferma, a terra estava doente, a terra precisava de cura, por um problema que quem criou? Tem muita gente que quando eu prego isso fica bravo, fica bicudo comigo, falando: já se viu falar isso na igreja, que eu tenho que resolver meus problemas. É porque é mais fácil você jogar para Deus as suas responsabilidades. Mas está aqui, ó. Eu estou te dando base bíblica, irmão. Eu não saio da Bíblia, não. Está aqui, ó. Só Bíblia. A terra estava enferma, doente, precisava de cura por um problema que quem criou? Quem causou? Você? Eu? Quem que deixou a terra enferma? Você está aí ou não? Alô? Você está aí ou não? Quem deixou a terra enferma? Quem falou assim, ó: pela minha palavra não vai chover por 3 anos e meio? Quem? Elias. Quem causou o problema? Quem tinha que resolver o problema? Está aqui. Elias sabia que ia precisar de chuva. Adiantava ele semear dinheiro? Por isso ele semeou a água, irmão. Além de ver cair fogo do céu, ele provocou uma abundante chuva. Sabe, queridos, só sabe o que se deve plantar quem sabe exatamente aquilo que quer colher. Não basta ter a semente, você tem que ter a semente certa para colocar no lugar certo, no solo. 1 Reis capítulo 18, verso 32 diz assim: e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar. Olha o que ele fez, ele fez um buraco. Olha a ideia de Elias, o irmão do louvor. Ele fez um buraco, um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Algumas versões da Bíblia, pastor Sérgio, vai dizer assim, ó: como para semear 2 medidas de semente. Ouça, na cabeça de Elias, não era somente o fato de jogar água, porque na cabeça nossa o sacrifício já estava pronto, já tinha animal para ser queimado, para ser oferecido, mas o animal não era a semente certa. Então Elias agora faz o que? Manda jogar água no altar. Ele estava plantando água no altar. Entenda, irmão, e eu encerro aqui: a sua colheita sempre será proporcional à sua semente.
A sua colheita sempre será proporcional à sua semente. Elias semeou água, porque ele sabia que ia ter que resolver um baita de um problema. Qual? 3 anos e meio de seca. Então ele oferece tudo de mais precioso que ele tinha. O quê? A água. E por ele semear a água, Deus mandou a chuva. Sabe, tem muita gente que pede chuva do céu. Esses dias eu estava na minha casa, eu moro no condomínio, e caiu uma chuva torrencial, uma daquelas chuvas que cai assim, que inunda tudo, rápido. E algumas casas começaram a pingar dentro. E o pessoal no grupo do condomínio começou a mandar: está caindo água dentro da minha casa, está caindo água dentro da minha casa. E na nossa não caiu. Me pergunte por quê? Porque eu já sabia, já tinha acontecido uma vez. E eu sabia que ia vir muita chuva. Então eu fiz o quê? Limpei as calhas. Tem muita gente que está pedindo chuva, mas não limpa a calha. Vai inundar no lugar errado, irmão. Irmão, eu não sei você, mas eu sinto o cheiro de chuva aqui nesse lugar. Aí o profeta fala assim para o menino. Ontem o pastor falou aqui, para a irmã que estava servindo aqui, eu vi essa parte. Ele manda o moço lá no monte: vai lá e vê se vem chuva. E o menino vai a primeira vez e volta correndo: não tem nada, profeta. Ele fala: volta de novo. E ele corre de novo: não tem nada, profeta. Vai de novo. E por que ele foi insistente? Porque quem sabe o que planta não teme a colheita. Quem sabe o que planta sabe que na hora certa vai chegar. Quer fazer, faz melhor, irmão. Quer fazer, faz com força. Faz com vontade, igreja. Vamos! Vamos! Então o menino volta e fala assim: profeta, eu vi alguma coisinha lá no céu, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele falou: o que precisa, irmão? Profeta vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, escuta o que ninguém escuta. Irmão, eu não sei se você está sentindo alguma coisa, eu estou. Se você está vendo alguma coisa, eu estou. Se você está sentindo o cheiro de alguma coisa, eu estou sentindo o cheiro de chuva nesse lugar. Porque tem gente que está sacrificando a sua vida, tem gente que está sacrificando os seus bens. Então a chuva de Deus está caindo nesse lugar. Prepare-se para receber uma colheita, prepare-se para receber uma chuva. Só quem quer fica em pé, só quem trouxe a lenha fica em pé na presença de Deus. Levanta as tuas duas mãos e começa a glorificar a igreja. Faz chover. Vamos! Abre as comportas dos céus. Faz chover. Vamos, igreja, cante. Faz chover. Abra as comportas dos céus. Faz chover. Faz chover. Vamos, igreja. Faz chover. Abra as comportas dos céus e vai chover. Vai chover. Abra as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva. Só quem quer, só quem quer, só quem quer. Descerá. Oh, se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por ele. Vai chover. Levante as mãos, igreja. Vai chover. Só quem trouxe lenha para ser queimada. Vamos! Vai chover. Vai chover. Vamos, irmão! Abre as comportas. Levante as suas duas mãos. Vamos! Será que tem mais alguém batizado do Espírito Santo aqui? Só sou eu que sou batizado. Vamos! Tem mais alguém batizado do Espírito Santo? Vamos, deixa ele te pegar, igreja. Vai, vai, vai! Oh! Seja livre! Receba o fogo de Deus! Receba a chuva de Deus! Oh! Vamos, igreja! Pega na mão do teu irmão e levanta ele! E ministra algo da parte de Deus pro teu irmão aí, vai!
Vamos, busca o Espírito Santo. Amarabassuri andará. Aleluia, 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 aleluia. Jesus virá. Chuva. Vamos, ministra. Estenda as mãos para a pessoa que está ao seu lado aí. Vai e manifesta a unção de Deus na vida do teu irmão. É só mais um pouquinho, igreja. Lá atrás sejam cheios do Espírito Santo. Aqui sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez querer. Só quem quer ver os céus se abrirem. Os céus estão abertos essa noite. A terra clama mais uma vez. Vem, 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 vem. A terra clama. A terra chama, chama, chama. Sejam livres. Mais uma vez queremos ver O céu descer. Que seja hoje. Agora aqui. que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja Que glória agora. é essa, igreja? Vem que seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito. Põe força nisso aí, igreja. É só mais um pouco. É sacrifício de adoração, igreja. Só a bateria. Até a bateria, vem. Quebra tudo, baterista. Vai. Aspa, joga a mão pra cima, igreja. Joga a mão pra cima. Sejam livres. Mais uma vez. Yeshua descer. A igreja canta, vai. A terra clama. Ao clamor da terra. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez. O céu descer. Aleluia, levante as mãos. A igreja em adoração, vai. 1 minuto para você falar em línguas agora. Vai, igreja. Rompe o silêncio aí. Rompe o silêncio. Vamos. 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 Aumenta a intensidade, igreja. Vamos, igreja. Deixa o fogo acender. Tem gente de joelho, tem crente de joelho aqui. Trouxeram a lenha para ser queimada. É sacrifício de adoração, sacrifício de louvor. Minhas lamparinas estão acesas. É só mais um pouco, igreja. Só Estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater. Isso, deixa fluir o louvor, igreja. Deixa, é sacrifícios de louvor. É só bater. Eu sinto o cheiro de chuva. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando.
A tua noiva te adora, Espírito Santo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vamos dançar. Meu Deus, o céu está nesse lugar. Minhas lamparinas. Minhas lamparinas estão acesas. É só mais um pouquinho, igreja, só mais um pouquinho. Desfrute da presença do Rei. Desfrute do céu aberto. Você pediu o céu aberto. Esperando o barulho dos teus passos. É a grande festa do povo de Deus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir. Só quem trouxe as lamparinas. Só quem trouxe o óleo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem. Vamos dançar. Maranata, oh, Maranata. Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo! Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo, se tem fogo, tira o pé do chão e vai. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim. meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar. Por favor, levante as duas mãos assim e canta comigo assim, ó. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Levante as mãos. Rasga o céu e desce. Só a igreja vai. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Mas você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Aleluia. Joga a mão com as palmas. Só a igreja e as palmas. Maranata. Batera, vamos acelerar isso aí. Vamos acelerar com as palmas. Vamos acelerar, igreja. Tira o pé do chão. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga o céu. Vai, igreja, pula na presença. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata. Só quem sabe dançar. Igual Davi, joga o pé pra lá e pra cá. Vai. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata. Convida o irmão pra tirar o pé do chão. Fala, vamos, irmão, vamos. Tira o pé do chão. Maranata, hora vem. Eu não posso pular por causa do joelho, né? Oh, misericórdia. Maranata, hora Mas eu vou ficar fora da festa. Rasga o céu. Só quem vai orar no céu é a igreja. Vem, oi.
céu desce, Maranata, a hora vem. Maranata, a hora vem. Deixa o céu descer, deixa o céu descer. Ele já está descendo. O céu está baixinho aqui. Deixa o céu descer, deixa o céu descer.